pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início aqui, né? Mais uma mentoria. Estou aqui com vocês novamente essa semana em Química. A gente vai dar início a uma série de vídeos na parte de eletroquímica, certo? Essa semana a gente vai estar começando aí com pilhas e que nada mais são, né, do que um processo eletroquímico baseado num processo espontâneo. A corrente, né, o fluxo de elétrons, ele flui espontaneamente entre o cátodo e o ânodo, certo? E a gente vai estar começando aqui a nossa primeira questão. Eu vou dar algumas dicas ao longo dessa aula, certo? Alguns macetezinhos que eu tinha para lembrar, quem é positivo, quem é negativo, quem reduz, quem oxida, e como a gente pode resolver. E também trouxe os principais modelos de questão que são abordados. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o metal de sacrifício, vai falar um pouquinho sobre a pilha de Daniel, que é a mais famosa. Também vou estar dando dicas sobre célula de combustível, que é com produção, que é usado o hidrogênio, certo? E mais vamos vendo aí ao longo da aula. Eu espero que vocês gostem. Vamos aqui para a nossa primeira questão, certo? Vou começar aqui com a questãozinha de metal de sacrifício, para a gente ir se acostumando um pouquinho com alguns conceitos, potencial de redução, como é que a gente lida quando vem assim uma tabela, que é o jeito mais clássico de aparecer, tá certo? E aí, bora lá olhar a questão. Para preservar o casco de ferro nos navios contra os efeitos danosos da corrosão, além da pintura, são introduzidos placas ou cravos de um certo material, conhecido como metal de sacrifício. Além desse nome de metal de sacrifício, em algumas questões também pode aparecer ânodo de sacrifício ou proteção catalítica, tá certo? São alguns nomezinhos que querem dizer a mesma coisa e eu tô falando aqui mais como uma dica para vocês ficarem atentos quando as questões cobrarem com um nomezinho diferente, certo? Mas dando continuidade. A função do metal de sacrifício é sofrer oxidação no lugar do ferro, certo? Então a gente coloca aí o metal de sacrifício justamente para ele se sacrificar no lugar do ferro e acabar não danificando a estrutura original, que é a estrutura que a gente tem realmente interesse. Considerando seus conhecimentos de química e a tabela de potenciais de redução impressa abaixo, assinale a opção que apresenta o metal mais adequado para esse fim. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é atentem para qual potencial é dado na tabela. Existe, né, o potencial de redução e o potencial de oxidação de cada elemento. Nesse caso aqui, ele disse, né, que forneceu na tabela o potencial de redução. Então, qual é o potencial que a gente tem que escolher, né? A gente vai primeiro analisar o potencial do ferro, que é o nosso metal que a gente quer proteger, certo? Então, ó, aqui, o ferro, a gente vê que o potencial dele de redução é menos 0,44. Então, a gente tem que escolher um metal de sacrifício que tenha um potencial de redução maior do que esse. Por quê? Porque o potencial de redução, ele é o oposto ao potencial de oxidação. Ou seja, se eu tenho um elemento que ele reduz pouco, né, que ele tem um potencial de redução baixo, significa que ele tem um potencial de oxidação alto, tá certo? Então, ele tem mais chances de oxidar do que de reduzir. Quando eu tenho aí o ferro menos 0,44, eu tenho que escolher um elemento que tenha um potencial de redução ainda maior, ainda menor, porque significa que ele vai ter chance de oxidar, certo? Primeiro do que o ferro. E é exatamente o que a gente quer, certo? A gente quer um metal que oxide primeiro que o ferro para que a estrutura de ferro não seja atingida. Então, eu vou desenhar aqui mais ou menos como é essa estrutura que a gente viu na questão, certo? Eu tenho, ó, um barquinho, certo? Bem bonito. E ele tá no mar. Aí, a gente sabe que o mar, por si só, ele é uma solução que conduz muito bem a eletricidade por conta do sal, certo? Então, ele vai gerar esse desgaste, né, ainda mais rápido, por conta que vai ter uma solução ali que propicia essas reações. Então, eu tenho aqui, ó, plaquinhas ao longo do casco do barco, do navio, seja lá o que for, para que haja esse metal de sacrifício, tá certo? E aí o que que acontece? A gente vai ter que escolher o elemento que apresentar o menor potencial de redução, porque significa que ele vai ter um maior potencial de oxidação, então ele vai oxidar primeiro do que o ferro. Vendo a tabela, a gente vê que o menor potencial de redução é o do potássio. E eu já vi muita gente errar essa questão por marcar o do potássio. Só que o que que acontece? O potássio não pode ser o nosso metal de sacrifício aí, porque ele é muito reativo com a água. A gente sabe que o potássio, certo? Em contato com a água, ele origina uma base muito forte, porque ele faz parte da família 1A. Então, se eu colocar
esse elemento, ele vai se, digamos que corroer, certo? Ele vai oxidar primeiro do que o ferro, certo? Mas muito rápido. Então, ele não vai ser capaz de proteger o casco e ainda vai formar uma solução quando derreter, né? Formando uma base muito forte. Então, a gente teria que escolher o segundo menor potencial de redução, que no caso, ó, é o do magnésio, certo? Que é menos 2,37. Por que que a gente já eliminou aqui, ó, o cobre e o cádmio? Porque o cobre, ele tem um potencial de redução maior do que o do ferro, é mais 0,34. Então, ele vai oxidar antes do ferro, certo? E o do cádmio também, ó. O ferro é menos 0,44. E o do cádmio é menos 0,4. Então, ele também vai oxidar primeiro, ele não protegeria o ferro. Então, a gente fica aí com a nossa alternativa de letra D, que fala sobre o magnésio, tá certo? Atentem para isso, de não olhar, porque eu vejo muita gente olhando só o potencial de redução, mas não é só o potencial de redução que importa. O que aquele elemento vai fazer no ambiente que ele está também importa. Então, no caso do potássio, ele iria reagir muito rápido e não iria proteger o metal, certo? Que precisa ser protegido. Então, bora lá. Feita a nossa questão de número um, eu vou querer. Opa, passar aqui. Pronto. A gente vai discutir um pouquinho agora a pilha de Daniel, certo? Que eu falei no começo da aula. Existem inúmeras formas das organizações das pilhas, certo? Então a gente vai ter a pilha de Daniel, que ela é o padrão. Mas eu até quero deixar como dica para vocês olharem depois como é uma fotozinha sobre como funciona a pilha de Leclanché. Ela é a pilha que a gente costuma usar no controle remoto e tudo mais. O que vai mudar é que ela não organiza assim com essas células, né? Como ela é uma pilhazinha formato cilíndrico e tal, ela tem uma organização um pouco diferente. Mas o princípio é o mesmo. Vai existir um cátodo, vai existir um ânion, vai existir as substâncias que vão ser oxidadas e reduzidas. E também existe o que aqui a gente chama de ponto salina, vou mostrar para vocês, mas que lá é uma substância que vai provocar essas reações espontâneas, tá certo? E equilibrar essas reações. Além da pilha de Daniel, também tem a pilha que é a célula combustível, que eu vou mostrar para vocês em breve. Mas é mais isso. Ao longo da aula eu vou dando algumas dicas de coisas que eu não coloquei na mentoria, mas que é interessante vocês pesquisarem depois, apenas para conhecimento de vocês mesmos. E aí, enfim, vamos ler a questão. Na pilha de Daniel ocorre uma reação de óxido-redução espontânea, conforme representado esquematicamente na figura a seguir. Qualquer pilha funciona por óxido-redução espontânea, né? A partir do momento que essa reação deixa de ser espontânea, não é mais uma pilha, é uma eletrólise, e a gente vai ver isso em outra aula. Considerando as informações apresentadas, analise as afirmações a seguir. E aí ele vai descrever várias afirmações, né, que ele julga ser verdade ou não. E antes de partir para as afirmações em si, eu queria discutir com vocês o funcionamento da pilha de Daniel, porque com base nesse esquema vocês conseguem resolver qualquer questão de pilha, certo? Porque muitas vezes vai mudar apenas os compostos que estão envolvidos, mas o princípio é o mesmo. Existe um cátodo, existe um ânon, redução, oxidação, polo positivo, polo negativo, enfim. Aí vamos lá. Todas as pilhas, certo? Elas apresentam aqui, ó, a ponte salina. Essa ponte salina, como eu já falei antes, ela é um composto, certo? E aí podem, enfim, existir vários compostos. Na pilha de Daniel a gente usa o KCl, tá bom? E aí o Cl, ele vem pra cá e o Kzinho vem pra cá, o potássio, que é para equilibrar a reação e fazer com que essa reação possa dar início e existir, tá certo? A gente tem o nosso fluxo de elétrons aqui, e a gente tem que lembrar que é convencionado, né, que nas questões a corrente é o contrário do fluxo de elétrons. Então, a nossa correntezinha estaria assim. Nas questões de pilha, a gente não vai usar porque não precisa de corrente. Estou falando só porque esse é o princípio que vai ser usado na eletrodinâmica, que vai ser usado na eletrólise, enfim. Mas para o conhecimento de vocês mesmo. Aqui já vem dizendo, né, qual é o lado positivo e qual é o lado negativo. E aí, a gente tem que lembrar de algumas coisas para relacioná-las a pilhas, certo? A gente sempre vai ter o metal e uma solução que contém esse metal mais na forma iônica dele, certo? Então, todas essas barrinhas, elas estão mergulhadas em soluções de seus próprios íons, certo? Sempre vai ser assim. Aí, vamos lá. Do lado positivo, a gente sempre vai ter o nosso cátodo, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, cátodo. Então, do lado negativo, a gente vai ter o ânodo, tá bom? E é a primeira dica que eu quero dar para vocês, para relacionar, e aí a gente vai desenvolver o processo, vocês vão entender que isso é verdade,
Mas o que eu fazia para lembrar é, ó, caro, vogal com vogal, consoante com consoante. Então, o cátodo reduz, o ânodo oxida. Então, ó, o cátodo sofre redução. No cátodo, a gente vai ter uma redução. Então, a gente vai ter o cobre mais 2 indo para cobre zero, certo? Ou seja, ele saindo da sua forma iônica e se tornando sua forma metálica, tá bom? Além da redução, essa redução que vai acontecer, né? Esse cobre, os elétrons estão vindo, né, para cá, ó. Então, aqui vai ficar cheio de elétron. Esse cobre que está na solução, ele vai grudar na sua placa de metal, certo? E vai se tornar metálico. Então, a gente tem o que ocorre aqui, ó, é uma eletrodeposição. Ou seja, a gente aumenta a massa desse cátodo, certo? E aí, se de um lado ocorre a eletrodeposição e a redução, então do lado do cátodo a gente tem a oxidação, certo? E a corrosão do zinco. E por que ocorre essa corrosão do zinco? Porque o zinco não está doando seus elétrons pro cobre. Então, ó, esse zinco que está aqui, ele vai começar a se desprender porque ele vai perder elétron e vai para a sua solução, certo? E a gente diz que aqui, ó, houve uma corrosão. E aí eu vou fazer agora para vocês só as reações que ocorrem em cada lado, certo? Da célula, para a gente poder entender melhor e fazer a equação global dessa reação. Aí eu tenho aqui, ó, vou botar aqui a reação do ânodo, a reação do cátodo e a minha equação global. Igualzinho aqui, igualzinho assim. Vou botar aqui outra cor, porque a gente não se confunde, tá certo? Então, no ânodo, eu tenho que o zinco, ele tá na sua forma metálica, certo? Ele ganha 2 elétrons e vai para a sua forma iônica, zinco mais 2. Já no outro lado, no cátodo, eu tenho o cobre mais 2 se transformando em cobre zero e perdendo 2 elétrons. Isso significa que, vamos cortar aqui os elementos comuns, então, ó, 2 elétrons com 2 elétrons foi embora. Então, a gente vai ter aqui, ó, o zinco zero mais o cobre mais 2, dando origem ao cobre zero mais o zinco mais 2. Vocês conseguem perceber que houve apenas uma troca de elétrons, certo? E é exatamente isso que a gente desenvolveu na estrutura, né, das células eletrolíticas. A gente tirou 2 elétrons do zinco e mandou esses 2 elétrons pro cobre, tá certo? Com base nisso, eu queria deixar mais uma dica para vocês. Tipo, aprendam o processo, certo? Do que ocorre em cada lado e tudo mais. Mas eu sei que na hora da prova, geralmente é muito complicado a gente conseguir lembrar o processo inteiro. Então, eu tinha macetezinhos assim que eu desenhava na hora da prova para me ajudar a lembrar do que acontecia. Aí, um macete que eu queria deixar para vocês, muita gente já conhece, é esse aqui, ó, Dona Porca. Porque ele vai descrever o que acontece em cada lado. Então, eu vou ter aqui, ó, diminui, oxida, negativo. Então, esse é o meu ânodo. Aí, aqui eu vou ter, ó, positivo, reduz, aumenta. Então, esse é o meu cátodo. Certo? Então, sempre que eu fazia alguma questãozinha, eu escrevia isso assim do lado para me ajudar a lembrar. E com a prática das questões também, você vai conseguindo desenrolar isso muito mais fácil, tá certo? Essa era a dica que eu queria dar, esse era o processo que eu queria desenvolver. Vamos para as nossas alternativas agora, tá certo? Na reação de oxidação espontânea representada na pilha de Daniel, a espécie que se oxida, no caso o zinco, transfere elétrons para a espécie que reduz, os íons C cobre 2 mais, né? Que foi exatamente o que a gente desenvolveu aqui, ó. A gente tinha o zinco, certo? Ó, oxidando e transferindo os elétrons pro cobre, certo? E aí o cobre mais 2 recebia esses elétrons e virava cobre zero, né? Sua forma metálica. Então, alternativa 1 aqui tá correta.
O zinco, vamos para a alternativa 2, certo? O zinco sofre redução, transferindo elétrons para os íons cobre mais 2 que sofrem oxidação. A gente acabou de ver que isso está errado, porque senão a 1 estaria errada, né? Se essa 2 estivesse certa. O cobre, o zinco, ele sofre oxidação, né? Então, a gente elimina essa 2. Na alternativa de número 3, para que ocorra a reação de oxirredução espontânea, o potencial de redução do eletrodo de cobre deve ser maior do que o do eletrodo de zinco. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o potencial de redução do eletrodo de cobre, ele tem que ser maior que o potencial de redução do eletrodo de zinco. Quem tiver um maior potencial de redução vai fazer o quê? Reduzir, certo? E quem tiver um menor potencial de redução vai oxidar. E foi exatamente isso que a gente viu. O zinco, ele oxida e o cobre, ele reduz, certo? Então, o cobre, ele realmente tem que ter um maior potencial de redução, porque caso fosse o contrário, essa reação a gente estaria vendo tudo ao contrário, né? Então, tá certíssima essa também. A placa de zinco sofre corrosão, tendo sua massa diminuída. E sobre a placa de cobre ocorre depósito do cobre metálico. Foi isso que a gente viu, certo? O zinco, ele cede seus elétrons para o cobre, então ele corrói, sua placa corrói, né? Sua placa vai diminuindo. Às vezes nas questões aparece assim, o eletrodo de zinco diminuiu a sua massa. Verdade, porque ele foi corroído e desceu para a solução, se tornando o zinco mais 2. Do outro lado, teve uma massa aumentada, né? Que ele chama de depósito, eletrodeposição, enfim, pode aparecer com vários nomes. Às vezes falam, né, que a massa no eletrodo de cobre aumentou. Exatamente, porque o cobre que estava na solução, ele foi atraído pelos elétrons, né, que vieram do zinco e grudou ali na placa, então sofreu uma eletrodeposição. A número 4 também está certa. A concentração de CO2+ aumenta e a concentração dos íons zinco 2+ diminui em cada um de seus respectivos compartimentos. É o contrário, na verdade, né? A concentração de zinco 2+ aumenta porque ele é corroído, então ele desce para a solução e aí aumenta a concentração na solução, mas a quantidade de íons C cobre 2+, né, CO2+, ele diminui, porque eu estou deixando de ter o cobre na solução iônica para ele virar sua forma metálica junto com a barrinha, né, de metal, de cobre, porque ele vai lá e vai sofrer eletrodeposição. Então, essa 5 aqui tá errada. A gente fica com a alternativa de letra A, 1, 3 e 4 corretas, tá certo? Fiz essa revisãozinha aí de pilha de Dênios para vocês, anotem direitinho, desenhem aí, enfim, e guardem isso com vocês. Bora agora para nossa questão de número 3. Vou ler aqui ela com vocês. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Considere, aí ele dá a tabela aí, né? Enfim, a força eletromotriz de cada um. Esses conceitozinhos sobre o que é força eletromotriz, força contra-eletromotriz, vocês vão aprender melhor em dinâmica, certo? E pelo que eu lembro, cronograma da prova já já vocês vão estar vendo isso. E aí, considere que a bateria é constituída pela associação em série de 3 pilhas. Já vi muita gente errar essa questão por conta de não anotar esse dado. Em série de 3 pilhas de lítio e iodo, nas condições padrão. Essa pilha de lítio e iodo também é uma pilhazinha um pouco padrão, certo? Vocês podem olhar a reação, caso queiram, é só me pedirem também no WhatsApp, que eu mando. Conforme as semi-equações de reduções apresentadas a seguir, essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico. Então, o que é que a gente tem que fazer nessa questão? Coloquei aqui para a gente aprender a fazer o cálculo de uma DDP de uma pilha, certo? E aí, ela é um cálculo bem simples, mas muita gente esquece como faz. E o que tinha que se atentar nessa questão era o fato de serem 3 pilhas, ou seja, o potencial que a gente encontrar vai ser multiplicado por 3, que no caso seria somar o potencial de cada pilha, tá certo? Uma coisa que eu queria deixar para vocês. Não se multiplica o potencial de uma reação de pilha, certo? Ou seja, a gente é muito acostumado. Sei lá, por exemplo, aqui tem um elétron só, certo? E aqui são 2. Aí eu vou chegar aqui, multiplicar por 2. Esqueça, isso não acontece. A gente faz isso em termoquímica, a gente faz isso em estequiometria. Mas em pilhas, esqueça. A gente só calcula o potencial da pilha total, certo? E aí no final eu vou multiplicar por 3 porque eu vou estar somando o potencial de 3 pilhas, na verdade. Tá certo? Então, existem muitas formulazinhas de soma potencial de redução com dioxidação, não sei o quê. Eu
escolhi o mais simples, certo? Para não ter erro e eu nunca esquecer. Então, é sempre, ó, a variação do potencial é igual ao potencial maior menos o potencial menor. Porque isso é usado para o de redução, que é sempre o padrão que é dado. Eu disse para vocês atentarem em todas as questões, mas ó, eles sempre dizem semi-equações de redução. Geralmente é o potencial padrão que é dado, que é o de redução, tá? Pode acontecer questão dele da oxidação? Pode, mas geralmente ele dá o de redução. E aí, vou mostrar aqui para vocês como isso é simples, ó. Meu potencial, eu não preciso inverter, porque as outras formas você precisa inverter, sinal, não sei o quê, para mim é mais confuso. Aqui eu só faço, ó, o potencial maior, pelo amor de Deus, gente, não vão confundir aí os sinais, é o mais 0,54. O número pode ser menor, mas a gente tem que olhar para o sinal, tá? Então, ó, 0,54 menos, boto parênteses também, pelo amor de Deus, 0,5, certo? Aí o meu potencial vai dar 3,59, porque menos com menos vai dar mais, certo? A gente vai fazer uma somazinha simples. Aí a pessoa pegava lá e ia na alternativa 2, né? De celular, porque ficava entre 3,5 e 3,8. Só que está errado. Ele me falou que eu tenho 3 pilhas em série. Então eu tenho que pegar esse valor, ó, e multiplicar por 3, certo? 3 vezes 9, 27 vai 2, 15, 17 vai 1, 3 vezes 3, 9, 10. Então eu tenho que o potencial da minha pilha é 10,77 volts. Da minha associação de pilhas, no caso, né? Não da minha pilha em si. E aí, a alternativa que corresponderia a isso seria a de número 4, que é o carrinho de controle remoto. Ele apresenta uma faixa, né? Ele necessita de uma voltagem entre 10,5 e 10,9. A associação de pilhas que a gente encontrou, que é uma bateria constituída por 3 pilhas, apresenta uma DDP de 10,77. Então, ela corresponde perfeitamente ao carrinho de controle remoto, que é a nossa letra D. Então, atente, essa questão ela foi do Enem 2021, salvo engano, aplicação regular. E muita gente errou nesse ano, porque por conta do nervosismo deixou passar que eram 3 pilhas, certo? E não uma única pilha. Então, atentei para isso, porque muitas vezes a gente perde a questão sabendo resolvê-la. Todo mundo fez tudo certo, calculou DDP, não sei o que, esqueceu de multiplicar por 3, aí perde a questão. E esse cálculo de DDP também, essa é a forma mais simples. Se vocês quiserem também, só me pedir no privado que eu mando as outras fórmulas que existem, mas eu confesso que isso aí é a mais fácil, tá? Só tentar direitinho aí, tá tudo certo. Bora pra questão 4. Uma professora de química, ao estudar o conteúdo de pilhas, propôs um experimento clássico a partir do procedimento experimental ilustrado abaixo. O experimento foi feito utilizando-se um limão. E aí eu já queria deixar isso para vocês. As reações, geralmente elas podem ocorrer em meio ácido ou em meio básico. Mas por que isso acontece? Porque as reações elas precisam de algo que conduza essa eletricidade, algo que promova essa reação, certa essa diferença entre os potenciais envolvidos que promova essa reação. Na pilha de Daniel, por exemplo, a gente não tem especificando, é um meio ácido, o meio é básico, não sei o quê. Mas a gente tem substâncias iônicas que propiciam essas reações. Por exemplo, a ponte salina, que é o KCl, os eletrodos eles estão imersos em soluções dos seus respectivos íons, e também isso também propicia a reação, tá certo? Então vocês têm que entender esse contexto da questão. A gente não tem um negócio lá solto com uns pedaços de ferro e conduz eletricidade, né, energia química do completo nada, tá? E aí vamos lá. O experimento foi feito utilizando-se um limão, onde foram-se inseridos separadamente duas placas. Aí vamos lá, aqui, ó. Uma de zinco e outra de cobre, sem se encostarem. Ele está falando de 2 eletrodos, que são essas placazinhas que estão imersas aí, inseridas no limão. As placas foram ligadas a um relógio digital por um fio condutor, cujas pontas estavam uma no polo positivo do dispositivo e outra no polo negativo. Eu vou ilustrar aqui, ó. Cada um poderia adotar o lado que quisesse, mas lembre, positivo com negativo, negativo com positivo. A gente nunca vai ligar um negócio positivo com positivo, porque não vai funcionar. Então, se aqui eu estou ligando o fio no lado positivo do... É um cronômetro isso? Do relógio digital. Então, significa que aqui eu tenho meu polo negativo. Do mesmo jeito, vale para o outro lado.
Se eu conectei no polo negativo, aqui em cima é o meu polo positivo. E aí a gente já tem aquilo, né? Se eu tenho um polo positivo, eu tenho um cátodo aqui desse lado. Se eu tenho um polo negativo, aqui eu vou ter um ânodo. No ânodo eu faço o quê? Eu sofro oxidação. E no cátodo eu sofro redução. Tá vendo que eu nem terminei de ler a questão, eu já fui estruturando ela para facilitar a minha vida, vocês vão entender por quê. Aí vamos continuar a leitura. Cujos pontos estavam um no polo negativo, outro no polo positivo do dispositivo. A gente já desenhou isso. Sabe-se que o potencial de redução do zinco, então vamos lá. O potencial de redução do zinco é menor do que o potencial de redução do cobre. Entenderam aí o que eu desenhei? Ou seja, o cobre ele vai ter o maior potencial de redução. Se ele tem um maior potencial de redução, ele é a espécie que vai reduzir. Ou seja, eu vou ter ele aqui no meu cátodo. E sabe-se que o potencial de zinco é o menor. Então, se o potencial de redução do zinco é o menor, significa que ele vai oxidar, tá? E aí, colocar ele aqui no meu ânodo, tá? Vocês lembram que lá no desenhozinho que eu fiz da pilha de Daniel, o fluxo de elétrons, ele é do ânodo, ou seja, de quem perde elétrons para o cátodo. Então, o meu fluxo de elétrons, ele sai do eletrodo de zinco e vem para o eletrodo de cobre. Certo? Exatamente. O meu fluxo de elétrons, ele é aqui. E aí, vamos para as alternativas. Após a professora realizar esse experimento, é correto afirmar que na placa de cobre chegam os elétrons. Ok. Sendo ela o polo positivo da pilha. O fio preso a essa placa deve ser conectado ao polo positivo do relógio. Aí está o erro. O polo é positivo, os elétrons chegam no cobre, mas o fio não deve ser conectado ao polo positivo, porque se eu tenho uma placa positiva, o fio é conectado no polo negativo, certo? Então essa aqui, ó, é errada, por conta disso aqui, ó. Letra B. O zinco, ao sofrer redução, já tá errado aí porque o zinco sofre oxidação, né? Tem a massa da sua placa diminuída a fim de gerar um fluxo de elétrons para o relógio digital. Ele até diminui a placa dele, porque é aquilo que a gente viu, né? O negócio sofre corrosão, então ele perde. Só que ele não sofre redução, ele sofre oxidação, então tá errado. Da placa de zinco saíram os elétrons, ok, sendo ela o polo negativo da pilha, ok. O fio preso a essa placa deve ser conectado ao polo positivo do relógio, perfeito. É o que a gente desenhou aí bem direitinho, certo? Aí vamos para a letra D só para terminar de eliminar. O cobre é o cátodo da pilha. O cobre é o cátodo da pilha, certo? E ao final do experimento, verifica-se um aumento da concentração de íon cobre no sumo de limão. Errado. Se ele é o cátodo, o que, que a massa do cátodo acontece? Aumenta, certo? Porque eu tenho um fluxo de elétrons indo para lá. Os elétrons sugam, basicamente, os íons cobre, então vai ter uma eletrodeposição lá. Nesse caso aqui, eu não vai ter cobre no limão, certo? Mas em tese seria isso que aconteceria. E aí essa D tá errada, certo? Foi mais uma revisãozinha do que a gente fez nessas últimas questões. Bora lá para a nossa questão de número 5. Aí eu vou fazer aquele esqueminha com vocês. Vou deixar anotado aqui em cima, calma. Cátodo, R2, ânodo, oxida. Vamos ler a questão agora. Em 1938, o arqueólogo alemão, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. O que ele quis dizer com isso similar? Esse potinho ele é muito semelhante à pilha que eu falei para vocês, que é a pilha de Leclanché, que é aquela pilhazinha utilizada em controle remoto, tá? Ela não é exatamente desse jeito, né? Porque a gente conseguiu aprimorar um pouquinho, melhorar a eficiência dela e tudo mais. Mas a estrutura é muito semelhante. Se vocês pesquisarem uma foto na internet com um corte, né? Vai mostrar a parte do interior dela. E aí vocês vão ver que é bem semelhante. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro,
no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por um ácido, e uma tampa de betume, que é asfalto, conforme ilustrado abaixo. Considere os potenciais padrões de redução, tá vendo? Ele deu o padrão de redução de novo. E aí, vamos lá. Ele deu o padrão do hidrogênio, que nesse caso aí foi 0 volts, então ele não foi usado na reação. Mas a gente tem o padrão do ferro e o padrão do cobre. O padrão do ferro, o padrão de redução é menos 0,44. E o padrão de redução do cobre é mais 0,34. E aí ele fala, a gente pode ver, né, aqui no caso, que o potencial de redução do ferro ele é menor que o potencial de redução do cobre. O que eu posso concluir com isso? Que o ferro, nesse caso aí, ele oxidou, né? E o cobre, ele reduziu, porque o cobre tem o maior potencial de redução. Então, o cobre é o meu ânodo, que ele... Ou é o meu cátodo, que ele reduziu, certo? É o meu cátodo. E o ferro é o meu ânodo, porque foi ele que oxidou. Se ele tem um menor potencial de redução, ele tem um maior potencial de oxidação. Gravem isso. E aí, ele quer saber, a pergunta, né, o comando da questão diz, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como um cátodo? Então, a gente viu, ó, que quem vai atuar como um cátodo é aquela parte, né, do pote que tiver o cobre. E aí, o cobre, ele tá no tubo de cobre, né, que é aí, ó, a letra D, e é esse tubinho aqui, ó, certo? Que tá, ó, assinalado aqui. E aí, era uma questão que não tinha tanta especificidade, mas a gente precisava desses conceitos de cata do ano e tudo mais. E é isso. Bora para nossa questão de número 6. Mas antes de ir para a questão de número 6, eu queria desenvolver com vocês uma coisinha. Que é o que eu venho falando a aula inteira sobre célula de combustível, certo? Eu quero explicar mais ou menos o funcionamento dela. Eu vou explicar o funcionamento padrão, certo? A célula de combustível, ela pode se desenvolver de muitas formas, em meio ácido, em meio básico, puramente só com hidrogênio e oxigênio, às vezes pode ser adicionado algumas outras coisas. Vocês vão ver que na lista que eu mandei, que vocês vão estar com ela em mão aí agora, tem uma questão utilizando o álcool. O álcool também pode ser usado numa célula de combustível, aquele bafômetrozinho, né, que é utilizado. Ele é baseado nesse princípio e vocês vão ver que a substância utilizada é o etanol, certo? Aquela questão tem uma especificidade que ela dá para fazer só por óxido de redução. Mas aí vocês resolvam qualquer dúvida, podem me perguntar. E aí, vamos lá desenvolver o que eu queria passar aqui e explicar para vocês. Depois de explicar isso, eu vou fazer uma questão. Vocês vão ver que é uma questão bem simples, nem precisaria disso tudo aí. Mas eu realmente queria trazer esse conhecimento para vocês. E aí, vamos lá. Na célula de combustível, o que a gente vai ter? A gente vai ter o hidrogênio e o oxigênio. O primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é: eles estão em eletrodos diferentes, porque existe uma propriedade do oxigênio, que é a sua capacidade de entrar em combustão, que impede que o oxigênio em reações, em muitas das reações, ele seja diretamente ligado a gases com esse potencial comburente. Por exemplo, o hidrogênio, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, então eu nunca coloco o oxigênio com esses elementos, porque se ele entra em contato diretamente, vira uma combustão, certo? Eu já falei em outras aulas aqui. Para ter uma combustão, eu preciso do oxigênio. Então, eu não vou colocar o oxigênio com gases que potencialmente podem gerar uma explosão. Então, eles estão em eletrodos separados. E aí, na equação global, muita gente se confunde, porque lá aparece H2 mais O2, que eu vou mostrar para vocês. E aí, todo mundo fica achando, né, que eles são juntos, mas eles estão em eletrodos diferentes. E é por isso que não há nenhum problema de risco explosivo e tudo mais. E aí, vamos lá. Eu tenho o hidrogênio entrando, certo? No nosso eletrodo. O hidrogênio ele vai estar no ânodo. Ele entra, deixa 2 elétrons. O excesso, isso aqui que sai embaixo, ó, o excesso de H2, ou seja, eu coloco H2, muito H2 dentro do meu eletrodo. E uma parte dele vai reagir, vai realmente perder os elétrons, ó. Os elétrons, o ânodo, meu polo negativo, certo? Vão passar para cá até chegar no meu polo positivo. Mas o excesso de H2 que não é utilizado, ele é dispensado, ok? E aí, ele é dispensado aqui embaixo, ó, o excesso.
Os elétrons que foram cedidos passam pelo cabinho aí de cima, né? Para o outro eletrodo. E no eletrólito, ó, eu tenho 2H+, que foram os dois hidrogênios que perderam elétrons. E esse eletrólito, ele é justamente essa substância que torna o meio condutor, ou seja, ela é aquela nossa ponte salina da pilha de Denium, entendeu? E aí, quando chega aqui do outro lado, eu vou ter os 2H+, que chegaram aqui, os dois elétrons, o O2 que entra, ele pega esses dois elétrons para ele, aí ele se torna O2-, e ele faz a ligação com os dois H+. Ou seja, no final eu tenho O2 e água, tá certo? E é por isso que na equação final a gente tem H2 mais O2 dando origem à água. E aí, essa imagenzinha que eu peguei, ela no caso vai dar origem a O2 e H2O. A equação mais simplificada, ela só dá origem à água, certo? E é por isso que essa célula combustível, ela foi por muito tempo considerada, ainda é, na verdade, uma energia limpa. Porque ela não gera, né, os seus produtos não tem nenhum poluente. Ele contém apenas água ou oxigênio. A não ser que eu mude os meus reagentes, eu vou ter produtos diferentes, inclusive para a origem de produtos poluentes. Mas a célula combustível base, que é de hidrogênio, ela não possui nenhum mecanismo de poluição. E isso seria uma energia limpa, embora cara, que seria muito bem utilizada. Tá certo? E aí, no caso, o que eu tenho aqui é a energia química das ligações, certo? Dando origem a uma energia elétrica. Se vocês quiserem também, é só me pedir que eu mando esse esquema todo desenhadinho, passo a passo, explicando. Caso eu tenha passado aí, batido alguma informação, vocês não tenham conseguido anotar, ou vocês botam em anota, ou vocês me pedem no WhatsApp, que eu mando meu esqueminha, meu resumo aí de quando eu estudei esse assunto para vocês, tá certo? E aí, o processo de aquisição de energia nessa célula é basicamente esse. O rompimento das ligações de hidrogênio, que a gente sabe que são ligações muito fortes, geram para a gente uma energia elétrica, certo? Então, a energia que vai poder ser utilizada para inúmeros afazeres, inúmeras coisas, e não tem a produção de nenhum poluente que que danifique, né, o meio ambiente. A gente só produz água. Então, eu vou desenhar aqui para vocês as reações que ocorrem no cátodo e no ânodo para vocês entenderem que eu estou falando de não gera nenhum resíduo, né, nenhum poluente. E aí, ó, no ânodo, a gente tem H2 que entra e se transforma em 2H+, e perde 2 elétrons. Já no cátodo, eu tenho 1/2 de O2 e mais 2 elétrons, mais 2H+, dão origem à água, tá? Aí na nossa equação global, deixa eu botar aqui. Equação global. Vou botar de outra coisinha. Eu cancelo os 2 elétrons com os 2 elétrons. Perceba que eles estão em lados distintos da célula, né? Pode ser que a minha escrita aí não tenha ficado tão explícito isso, mas eles estão em lados distintos da célula. Analisem direitinho. Os 2H+, com 2H+. E aí minha equação final fica H2 mais 1/2 de O2 origina a água. E esse eu quis dizer com ser uma energia limpa. Vocês podem ver que essa é a equação mais geral. A equação dessa foto que eu coloquei em si, ela também teria o uso de hidroxilas, certo? E aí vai depender se o meio em que essa reação ocorreu foi um meio ácido ou um meio básico, tá? Isso depende aí do eletrólito. A gente vê que o nosso eletrólito aí, ele tá em meio ácido, porque eu tenho um H+. Se eu tivesse um OH- aí, eu teria um meio básico, tá certo? Mas isso a questão vai demonstrar. A maioria das questões, elas usam um meio ácido, porque é mais fácil de você conseguir resolver a questão assim. Pouquíssimas questões eu já vi que usam um meio básico, então a gente prioriza essa, mas também qualquer dúvida vocês podem mandar no privado, tá certo? E aí, era basicamente isso que eu queria ensinar para vocês. Vamos para a questão agora, tá? O hidrogênio molecular obtido na reforma do vapor do etanol pode ser utilizado como fonte de energia limpa em uma célula de combustível esquematizada a seguir. Então, é isso que eu falei, né? Energia limpa, célula de combustível, também é chamada de célula galvânica, tá? Se aparecer esse nome é a mesma coisa.
E aí, nesse tipo de dispositivo, ocorre a reação de hidrogênio com oxigênio do ar. A forma como eles colocam até querem induzir que esses dois compostos foram colocados juntos não caiam nessa, porque se for colocado junto, geraria uma reação explosiva e não uma reação eletroquímica. Aí, formando água como um único produto. Escreva a semi-reação que acontece no compartimento onde ocorre a oxidação, que é o ânodo da célula do combustível. Qual o sentido da corrente de elétrons pelo circuito elétrico externo? Ou seja, ele faz duas perguntinhas aí pra gente. A gente já viu que a reação do ânodo é essa daqui, certo? Então, eu tenho H2 tornando 2H mais 2 elétrons. E a corrente é aquilo que eu falei. O fluxo de elétrons ele vai do polo negativo para o polo positivo. Por convenção, é adotado que a corrente elétrica é o oposto ao fluxo de elétrons, tá certo? Então, a corrente, ela flui do positivo para o negativo. Não confunda, isso é apenas adoção, foi apenas adotado, certo? No na convenção dessas coisas assim. Isso a gente vê muito especificamente em física, em eletrodinâmica, quando a gente for começar esse assunto, o professor, ele enfatiza muito que o fluxo de elétrons é desse para esse, mas a corrente é adotada que ela é o contrário do fluxo de elétrons, tá certo? Então, vou escrever aqui para vocês. A reação que ele quer foi a que eu coloquei, que é H2 se tornando 2H mais 2 elétrons, certo? Que ele perde 2 elétrons. E o fluxo da corrente, eu vou colocar esse izinho aqui, ó, vai do mais para o menos. E isso é diferente do fluxo de elétrons, para vocês não confundirem, tá certo? Muito cuidado com isso aí, mas era basicamente isso que eu queria ensinar para vocês, como eu falei. Se vocês quiserem resumo sobre essa parte de célula de combustível, eu posso mandar para vocês, mas aí vocês têm que me pedir lá no privado, tá certo? Mas é basicamente isso, quando pede essas questões sobre célula de combustível, é sempre, qual foi o produto? Qual é a reação que ocorre no ânodo? Qual é a reação que ocorre no cátodo, tá certo? E essa questão de enfatizar dela ser uma energia limpa, então ela seria algo muito positivo para os dias atuais, tá certo? Bora lá para a nossa última questãozinha de número 7. Ó, é possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das pilhas tradicionais. É aquilo que eu falei no começo. A pilha, ela funciona exatamente como tá essas cubas eletrolíticas que a gente vai ver esse nome mais em eletrólise, na verdade. Mas essas cubazinhas onde ocorre o processo, certo? De oxirredução. E aí, a pilha, ela segue o mesmo princípio, só que ela se organiza de uma forma diferente. E a estrutura dela, o cátodo não é separado do ânodozinho assim, eles são estruturas dentro da pilha, que tem todo aquele envoltório, mas segue o mesmo princípio de redução, oxidação e tudo mais. E aí, a ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é. Aqui a gente vai ter que usar algumas nomenclaturazinhas assim, a representação de projetos elétricos, que vocês só vão ver em eletrodinâmica. Mas essa é uma questão que ela é bem recorrente, assim. Eu vou mostrar as alternativas depois, mas vocês vão ver que muitas pessoas erraram nessas questões por não identificar direito lá. Mas o básico dessa questão, que já te faria eliminar muitas alternativas, e eu vou mostrar para vocês em breve, é o seguinte. No circuitozinho, ele vai dar um circuito elétrico, né? Então, aquele negocinho que muita gente, quando vê, já, sei lá, morre de medo e não sei o quê. Mas o que é que teria que ter nesse circuito que a gente vai analisar? Eu precisaria de um voltímetro, certo? Então, o voltímetro num circuito elétrico, ele é representado assim, um Vzinho com uma bolinha. Uma coisa que vocês vão aprender em eletrodinâmica. Voltímetro tem que estar em paralelo. Ele não pode estar em série. Ok, ele está em série. Está em série é se ele tivesse assim, no circuito, certo? Quando eu digo que ele está em paralelo, significa que ele está assim, ó. Certo? Meio que para fora do circuito. Vocês vão entender melhor em eletrodinâmica por que que isso funciona assim, tá certo? Pra gente agora, vamos adotar só isso. O cronômetro, ele é uma resistência. Por que que ele é uma resistência? Qualquer material, certo? Qualquer material, ele apresenta sua resistência interna.
Então, o cronômetro para a gente, aí nessa figura, ele representa uma resistência. E a resistência é apresentada assim, certo? Aquelas ondinhas. Aí, a pilha, que no caso aí a gente tem duas, certo? Vocês vão ver que isso vai ser muito importante nas alternativas. A gente tem essa pilha e essa pilha. Elas são consideradas aí como geradores de energia elétrica, tá certo? Então, o nosso símbolo para gerador é assim, saindo do menos e entrando no mais, tá bom? Essa representação, ela tem uma muito parecida que é para receptores, tá bom? E aí, vai ter que ser adaptado dentro de um circuito. Então, essa é uma parte que eu vou tentar explicar o máximo que puder para essa questão aqui, mas que vocês vão ver muito melhor e muito mais aprofundado em eletrodinâmica, tá? Então, aí, ou seja, eu teria que ter uma estrutura dessa para indicar a presença de um voltímetro, uma estrutura dessa para identificar a presença de uma resistência interna do cronômetro e duas estruturas dessa para identificar que eu tenho duas pilhas, né? Dois geradores. Aí tá aqui as alternativas. Eu disse para vocês que o voltímetro tem que estar em paralelo. Isso aqui é em série. Já tá errado. Eu disse para vocês que eu tinha que ter duas pilhas. Eu só tenho uma. Também tá errado. Essa letra A já sai. A letra B eu tenho um voltímetro em série, uma resistência e aparentemente duas pilhas, certo? Ó, que tá entrando no positivo, tem um positivo e negativo. Ok. Deixa essa daí porque a gente vai achar um muito parecido em breve. No caso, pessoal, aqui é a letra C, ó. Peço perdão aí o erro para vocês. Mas aí eu tenho um voltímetro, uma resistência e duas estruturas que parecem ser geradores, né? Mas aí aqui eu tenho positivo, negativo, negativo, positivo. Vamos deixar essa alternativa aí também. No final a gente discute ela. Nessa daqui eu tenho um voltímetro em série ou em paralelo. Tenho uma resistência, só que eu não tenho só uma resistência. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Eu não tenho cinco resistências naquele circuito que eu mostrei pra vocês. Eu só tenho uma que é a do cronômetro. Então essa daí já tá errada. E tá mais errada ainda porque eu tenho só um gerador. Então, eliminada. Na letra E, para finalizar, eu tenho um voltímetro em série, que aí já tá errado. Tem uma resistência que tá correta, mas aí eu tenho, ó, um, dois, três, quatro geradores. E naquele lá eu tenho dois só, no circuito que eu mostrei pra vocês, né? Então, erradíssima essa também. Deixa eu botar assim, senão a gente vai achar que tá certo. Aí eu fiquei com a letra B e com a letra C. Deixa eu corrigir isso aqui porque tá horroroso. Aqui. C. Isso aqui é a alternativa C. E aí eu fiquei com a alternativa B e com a alternativa C. E qual a diferença entre elas? Quando eu tenho duas estruturas assim, pessoal, significa que uma vai ser geradora da eletricidade e outra vai ser receptora, ou seja, vai consumir essa energia que foi disponibilizada, certo? Aí, se eu olhar daqui para lá ou de lá para cá, vocês vão ver que eu vou entrar no positivo, sair no negativo, entrar no negativo e sair no positivo. Ou seja, sempre vai ser uma estrutura receptora, uma estrutura geradora, porque muda o sinal, certo? Nessa daqui, na letra B, eu tenho entrando no positivo, saindo no negativo. Entrando no positivo, saindo no negativo. Então, as duas estruturas, elas vão ser geradoras de energia, por conta dessa adoção, certo? Eu tenho placas no mesmo, a placa maior e a placa menor de cada estrutura e estão no mesmo sentido. Essa outra aqui estão em sentidos opostos, ó. Elas estão assim, né? Vocês conseguem entender essa diferença aqui da associação entre elas? Talvez quando vocês estudarem eletrodinâmica, isso fique um pouco mais claro para vocês, tá certo? Quem já tiver uma bagagenzinha aí vai entender o que eu tô falando. A representação gráfica de geradores e de receptores é a mesma. O que muda é quando você vai analisar o circuito inteiro e você percebe que as placas, elas estão tipo invertidas. E aí é isso para mostrar que um vai ser gerador e outro vai ser receptor. E aí qualquer um dos dois pode ser gerador ou receptor, vai depender de como você adotar, vai depender das informações fornecidas pela questão, tá certo? Aqui só importa pra gente o sentido das placas pelo qual a corrente vai percorrer, tá certo? Então a gente fica aqui, ó,
como a letra B, que apresenta um voltímetro em paralelo, uma resistência do cronômetro e dois geradores, tá certo? Pessoal, essa foi a nossa mentoria de pilhas, certo? Eu tentei abordar os principais pontos, as principais questões, as principais dicas, certo? A próxima aula eu vou trazer também galvanoplastia, que a gente conhece muito por conta daquele processo de recobrir peças de ouro, né? Recobrir alguma coisa com algum tipo de material metálico. E também vou trazer a parte de eletrólise, certo? Geralmente é a parte que o pessoal tem mais dúvida, principalmente quando é para relacionar pilhas com eletrólise, qual a diferença em cada um. Então eu vou tentar trazer essa reflexão para a gente aprender a diferenciar, tá certo? E mais modelos de questão para a gente discutir. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu falei, qualquer dúvida, qualquer dica que vocês quiserem para compreender melhor o assunto, se precisarem de algum resumo, podem falar com a gente no privado, né? Pode falar comigo ou com o Luiz. E também falar diretamente com seus assessores, né? Porque eles podem falar com a gente para conseguir alguma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixei mais duas questãozinhas na lista, uma sobre célula de combustível e outra sobre cálculo de DDP, para vocês treinarem isso que a gente aplicou aqui na aula. Não tem nada além do que eu tenha falado aqui, tá certo? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, bons estudos, mantenham o foco e qualquer coisa é só falar.